Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá então? A nossa aula hoje é a aula de geografia e nós vamos falar um pouquinho sobre paisagem em transformação. Abram seu livro lá na página 82. Vamos lá? Página 82. Vocês sabiam que todo lugar onde a gente vai, a gente consegue perceber que tem uma paisagem, certo? Então essa paisagem pode ser tanto natural quanto artificial. As paisagens artificiais são aquelas paisagens feitas pelo homem, aquelas paisagens onde que aparece prédio, casas, ruas, praças modificadas pelo homem, né? Então são paisagens que já foram construídas pelo homem. Já as paisagens naturais são paisagens que o homem não foi ele que fez. A gente pode até classificar que as paisagens naturais foi Deus quem fez. Por quê? Porque são paisagens que nascem naturalmente. Então, são as montanhas, são os vales, os rios, são as florestas. Essas paisagens são paisagens naturais, ok? Então, para isso, a gente vai usar hoje um exemplo lá do bairro Icaraí, lá no Rio de Janeiro, que está ali na página 82. Então, ali a gente consegue perceber que o bairro Icaraí sofreu algumas modificações. Ele começou bem natural, um bairro onde que antes era o homem que não tinha feito ainda nada, né? Que foi Deus quem fez. Então a gente consegue ver aqui na primeira foto, acompanhem ali com a prof, na primeira fotinha do bairro Caraí. Então ali a gente consegue perceber que temos um rio, ali a gente consegue perceber que tem montanhas, tem o mar lá no finalzinho, né? Tem as árvores. Então é um bairro já que dificilmente hoje, se a gente for lá, a gente vai encontrar uma paisagem assim. Essa foto, no caso esse desenho, ele foi projetado mais ou menos lá do ano de 1600 a 1800, tá? E lá, no caso, naquela época existiam duas fazendas lá, a Fazenda Cavalão e a Fazenda Icaraí. Só que hoje em dia não está mais assim. Hoje em dia já modificou muito essa paisagem. De paisagem natural, ela passou a ser uma paisagem artificial. Então a gente vai acompanhar aqui como que foi essa mudança. Então, há algum tempo atrás, esse mapinha aqui foi feito. Olha só, se vocês acompanharem, vocês conseguem ver que ali naquela parte amarelinha no mapa é a parte que, em 1834, iniciou um povoamento do lugar, onde é conhecido hoje como esse bairro, o bairro Icaraí. E eles decidiram então contratar na época um engenheiro que fez e projetou esse bairro. Esse engenheiro, ele levou as ruas do bairro Caraí até o mar. E essas ruas são bem retinhas, vocês estão percebendo ali? Essas ruas são bem retas e essas ruas, então, elas vão em direção ao mar. Então, ele foi um bairro projetado. Então, vocês conseguem já perceber a diferença que deu do ano de 1800, né, de 1600 até 1834. Já é bem diferente do que estava no início. Mas hoje, aqui nesse desenho, a gente consegue perceber que já houve mais mudanças ainda, né? A gente já vê a presença de prédios, a gente já vê a presença de ruas diferentes, alguns carros, né? Mas esse aqui é apenas um desenho. Agora a gente vai lá ver o bairro, lá na outra página, na página 83, como o bairro era em 1951. A gente já consegue perceber que há uma diferença bem grande, né? Ali a gente consegue perceber que já tem a presença de prédios, já tem bastante moradia, mas ainda há muita paisagem natural nesse desenho aqui, nessa foto. Aqui já é uma foto, não é mais um desenho como era antes. A gente já consegue perceber que tem bastante movimentação de pessoas nas praias e que a paisagem ela já mudou muito, né? Mas que o bairro ainda é bem residencial, certo? E isso lá foi em 1951, então já houve uma grande mudança. Já no próximo, a gente consegue ver o bairro Icaraí atualmente. Então hoje, se a gente for lá visitar esse bairro, ele vai estar assim, ó. Tá vendo? Ó, já foi construído muito mais prédios, já é bem diferente a imagem, né? E a transformação dele foi muito grande. E a gente consegue ver que a transformação foi tão grande que de uma paisagem extremamente natural, como era lá no início, passou a ser artificial.
E a gente consegue perceber que só lá no finalzinho lá, ó, da foto, as montanhas que ainda permanecem como paisagens naturais, né? A gente consegue perceber então que ao passar do tempo, as paisagens vão se modificando, tá bom? Então, como a prof falou no início da aula, as paisagens podem ser naturais ou artificiais, né? As paisagens naturais, elas são formadas por elementos naturais como árvores, mares, morros, montanhas, vales, e foi Deus quem criou. Já as paisagens artificiais ou paisagens humanizadas, que elas são conhecidas também como paisagens humanizadas, elas são construídas pelos próprios seres humanos. Então já é diferente das paisagens naturais. E essas paisagens humanizadas são os prédios, as ruas, as praças e todos os demais objetos de uma paisagem, tá bom? Agora nós vamos lá para a atividade da página 83, atividade número 1. Então, lá na atividade número 1, de acordo com o texto, complete a tabela com as principais características do bairro Caraí em cada época. Então, ali nós temos a época entre 1600 e 1800. Então, ali vocês vão colocar as características de como que o bairro era nesse ano, tá lá no início do texto, a prof explicou, e vocês podem voltar lá para ler, tá bom? Então, lá em 1834, coloquem uma característica de 1834 e de hoje, como que o bairro é hoje. Ah, lá entre 1600 e 1800 o bairro era com muito verde, tinha o rio. Então, tudo que vocês observarem ali nas fotos, vocês coloquem ali como características, tá bom? Já lá na próxima atividade, da página 84, vamos lá. Página 84, atividade 3 e 4. Quanto tempo passou desde que começou as primeiras modificações das paisagens até hoje? Você considera esse tempo longo ou curto? Hã? Então, se a gente subtrair esse tempo, né? Como vocês acham que esse tempo, né? Botando no ano atual, subtraindo lá pelo ano que foi, vocês acham que passaram muitos anos ou poucos anos? Então, por que que vocês acham que passou? Ai, passou bastante tempo, prof, porque era lá no ano de 1600, a gente já está no ano 2019, 2020. Então, passou muito tempo ou passou pouco tempo? Então, vocês vão dar a opinião de vocês e o porquê. Agora, na número 4. Que elementos artificiais ou humanizados, ou seja, feitos pelo homem, foram acrescentados à paisagem do bairro? Então, façam uma comparação lá do primeiro desenho para a foto de hoje. O que foi acrescentado? O que foi colocado a mais nesse bairro? Então, vocês vão explicar isso lá e vão colocar lá no livro, tá bom? Na atividade. Já na atividade 5, comparando as imagens, que elementos permanecem desde o começo e quais são eles? Então, nós temos alguns elementos lá na última imagem que a prof falou, lá no finalzinho temos umas, o quê? Ainda são elementos naturais. Então, que elementos são esses? E na número 6, vamos lá, é possível ver na fotografia do bairro Icaraí se algum componente da paisagem ainda está em mudança? Tem algum componente ainda em mudança, será? Então, vocês vão observar se ainda tem alguma coisa em mudança naquele bairro. Ai, prof, eu acho que o bairro ainda está modificando por esse motivo. Prof, eu acho que esse bairro não está mais modificando, eu acho que é aquilo ali pronto. Então, vocês vão colocar certinho ali no livro o que vocês observaram, tá bom? Agora, vamos acompanhar ali com a prof no clique. Logo abaixo ali, número 6, o clique. Assim como no bairro Icaraí, todos os lugares vão sendo transformados pelas pessoas ao longo do tempo. Dessa forma, a história de cada local é construída. Interessante, né, gente? Vocês sabiam, então, que todos os lugares vão se transformando? E essa transformação ela é feita pelas pessoas. Ao longo desse tempo, as paisagens vão se transformando de verdade. Lugares onde que eram bem naturais vão se transformando em locais humanizados. Infelizmente, né? Porque a gente precisa muito da natureza para a gente poder estar vivendo, né? Sendo assim, a história de cada local vai sendo construída.
Lembra que a prof falou para vocês na última aula que o local onde que a gente vive tem uma história, tanto da rua, o bairro, até mesmo a cidade? Então, antigamente todos esses lugares eram locais naturais, eram paisagens naturais e que já foram modificadas pelo ser humano. E com isso a história vai sendo construída então. Gente, foi muito bom estar com vocês, tá? Essa aula foi muito legal. Façam as atividades das páginas e até a próxima aula. Um beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.